Esses dias atrás eu estava lendo um livro na escola e eu percebi que os jovens de hoje em dia eles não têm empatia um pelo outro, ou não têm empatia por um ser humano, entende? E eu quero que você entenda nesse vídeo e reflita junto comigo que ter empatia não é nada errado ou algo assim que te fere a dignidade, os seus princípios, nada disso. Empatia é algo humano que todos nós devemos ter. E na verdade, vamos entender o que é empatia. Empatia é você ser empático com a outra pessoa. Ou, por exemplo, com notícias que você vê que são gigantes e tudo mais, catástrofes, etc. Porque normalmente nós temos várias evoluções constantemente, nós estamos evoluindo assim a cada segundo e etc. E não há nada de errado nisso, mas o que acontece nisso? Acontece que você vai amadurecendo e você vai entendendo as coisas como elas são. E você vai vendo como é que funciona cada coisa. E você vai e vê, fala, caramba, olha o que aconteceu comigo, olha o que está acontecendo comigo, por que eu não estou tendo mais empatia pelo outro, e etc. Ah, é o pai que matou o filho, é o filho que matou a mãe, e assim vai. E você vai vendo essas notícias, vai vendo as guerras que estão tendo no mundo e você não fica empático, você não fica uma pessoa empática, sabe? Tendo empatia um pelo outro, etc. E ter empatia não é nada de errado, não é nada você achar que está te ofruindo e tudo mais. Não, não é isso. Tenha empatia um pelo outro. Quando você estiver na rua, etc., se você tiver moeda dentro da sua mochila, da sua bolsa, do seu bolso, da calça, do short, enfim, se você puder, doe para um morador de rua ou para uma pessoa que precisa, sabe? Saiba também diferenciar, não é todo morador de rua que precisa. André, mas você está dizendo que nenhum morador ou nem todos precisa? Sim, porque tem moradores de ruas que eles não querem o dinheiro ali para mudarem ali uma situação ou para comprar um alimento. Não, não é isso. Eles querem para aumentar a dose do vício. Por exemplo, eu te digo, você já viu, você já vê que existem muitos moradores de rua que eles não querem o seu dinheiro para comprar comida, para comprar alimento, para comprar vestimenta, nada disso. Eles querem para o vício, para as drogas, entende? Então, saiba diferenciar, porque às vezes você vê muito aquela frase: "E quando eu for rico, eu vou ajudar todos". Não vai, porque quando você pensa assim, quando você for, já está pensando antigamente, porque você pode fazer isso sem ser rico, com a vida atual financeira que você tem. Eu não nasci de um berço de ouro e eu sei os meus princípios, eu me considero como uma pessoa rica porque eu tenho empatia um pelo outro, eu ajudo todo mundo que puder na medida e na capacidade que eu tenho. E você pode fazer igual. Você não pode pensar que quando você for rico, quando você for bem sucedido, quando tiver um salário, quando tiver aquele cargo e tal, e etc., porque você não vai estar ajudando ninguém. Ah, mas eu tenho empatia, mas quando eu for rico, eu vou ter mais empatia pelo próximo, mais pelas famílias carentes, pelos animais que estão na rua e tudo mais, pelas famílias, enfim. Você não vai. Eu tô falando isso porque você já deve ter ouvido em algum lugar, alguma pessoa te falou, parente, família, enfim, amigo, deve ter falado alguma coisa nesse sentido. Que quando ser rico, tal, vai ter mais empatia, ou até mesmo político, né? Todo ano entra político, sai político e fala as mesmas baboseiras, enfim. E acontece que eu ajudo muitas pessoas no medida do possível da minha capacidade. E você precisa ajudar também nesse mesmo sentido. Saiba que quando você ajuda o próximo, você vai receber também em troca. Não pense só nisso, entendeu? Não pense que só você ajudando o próximo você vai receber algo em troca. Também é já errado o seu pensamento assim. Mas se você tiver uma moeda na bolsa, no bolso, ajude o que você tiver. Sem postar, sem falar. Gente, o tanto de vezes que eu ajudei pessoas na rua, sério, é inacreditável você pensar assim. Mas eu tanto que ajudei, olha, eu já dei cobertor que era meu, que eu usava, que eu mais gostava para morador de rua porque precisava, tava com frio ali, ele tava dormindo na rua. Eu já ajudei cachorrinhos de rua, sem lar, com alimento, com a ração e tal. Você tá vendo que eu ajudo? Como é que você faz? Ou às vezes você talvez não consiga ajudar com os bens materiais, né, com o financeiro e comprando algo. Mas você tem uma coisa que todo ser humano tem: a palavra de Deus. André, eu não acredito em religião, eu não tenho igreja, eu não sei o que lá.
Não importa você ser de igreja, você não tiver religião, mas você tem que ter a palavra dentro do seu coração, né? Ali e falar para as outras pessoas que são seus irmãos em Cristo Jesus. Entenda isso. Para de pensar, para de ter um egoísmo gigante, um pensamento assim que, nossa, eu não posso anunciar a palavra de Deus porque eu não estou no caminho certo. Todo mundo que está nessa terra, vivo, ou que já passaram aqui, exceto Jesus Cristo, eles foram imperfeitos. Todo mundo aqui tem erro, tem pecado. Atire a primeira pedra quem nunca errou, quem nunca pecou, quem nunca teve um erro, quem nunca tem um erro. Nós somos seres humanos, tem um lado humano. Toda vez as pessoas entendem que ser cristão é uma pessoa que quer ser santa. Na verdade, não. Ser cristão é a pessoa que busca pela santidade, ou que segue a santidade e quer ser santo. Entende isso? Isso é maturidade muito específica, gigante. Então, compreenda isso. Se você não tiver suficiente dinheiro para ajudar, então ajude com a palavra, então ajude com o seu conhecimento. Olha aí, ajude com o seu conhecimento, ou dá atenção. Sabe, às vezes eu vejo assim, as pessoas passam pelos moradores de rua e tal, passa assim por uma criança, passa por um animalzinho de estimação, assim como se fosse nada e tal. Ou às vezes, vamos falar por outros casos, né? Alguma empresa que está abrindo na nossa cidade, né? Acabou de abrir, vai lá, faz amigo, tal, faz lá, vira cliente. Ah, André, não gostei do produto, tal. Compra uma vez, tal. Não gostou? Divulga, compartilha, depois se não quiser não vai mais. Entendeu? Tenha empatia um pelo outro, pelo próximo, pelas famílias carentes, pelas crianças carentes e faça tudo na medida do possível. Seja sempre melhor do que você mesmo do dia anterior, do ano anterior. Não tenha inimigos. Você tem que ser seu inimigo no sentido positivo. Você tem que ser superado. Você tem que sempre pensar em si, nesse quesito. Sempre seja o melhor, dê o seu melhor, faça as coisas além, porque você sabe que isso vai te ajudar demais. Tamo junto, deixa seu like, se inscreve e Deus te abençoe.